Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about washing clothes, which is something that we have to do, right? Because we are grown ups, we have to wash our own clothes. At least that's what we believe. But not the a friend of the narrator today, or o amigo do narrador. He actually has a different kind of habit, and it's actually based on some people that I know. But don't think that I know such a terrible person like that. I actually combined three people into one character so that they cannot sue me. If you would like to have more vocabulary about this, check the learning guide. If it's not available today and you are a subscriber, check again tomorrow because this one took me a little bit to finish because I included extra information, lots of pictures, and also more vocabulary for you to check, for you to know how to express yourself whenever you're talking about this subject in Brazil and you need to buy something. If you would like to discuss the topics that we talk about here in the podcast, but you would like to join a live conversation with other learners and me, myself, you can go to portuguesewitheli.com/CAH and check our special conversation club, which is a club for committed students who are at the intermediate level, more or less, who can speak Portuguese already, but sometimes make mistakes and would like to have a more in depth conversation in Portuguese with a native speaker prepared to help, and friends and colleagues who sometimes make the same mistakes that you could make so that you can learn from them as well, because there are corrections during the sessions, and you can check the page that I said, portuguesewitheli.com/CAH, for more detail and information. Agora, vamos embora começar com o nosso episódio 228, Lavando Roupa. O Pablo sempre morou com a mãe e ela idolatrava aquele cara. Fazia tudo para ele. Levava a comidinha onde ele estivesse, entrava no quarto dele para procurar roupa encardida e manchada para lavar, passava a roupa e ainda fazia a manutenção do ferro de passar. Aquela mulher era uma santa. Imagina que até mesmo as cuecas freadas que o desgraçado atirava no chão depois de voltar do futebol, ela lavava. Nem para colocar as roupas no cesto. Até que um dia, a mãe do Pablo deu a volta por cima. Ela se casou de novo, dessa vez com um viúvo tarimbado, que sentiu o cheiro de vagabundagem de longe. Pablo ficou atormentado. Arranjou treta com o padrasto e, coagida a escolher, a mãe resolveu expulsar o filho. Afinal, ele tinha 30 anos, ela 70. Ela estava mais perto de bater as botas do que ele e tinha que aproveitar o tempo que lhe restava. Pablo teve de se virar sozinho e não deu muito certo. Veja só, todo mundo sabe que, para a roupa ficar cheirosa e macia, tem que usar amaciante. Antes de colocar a roupa na máquina de lavar, tem que separar a roupa colorida da branca. E para tirar mancha pesada de roupa branca, o alvejante é o melhor aliado. Tem gente que usa água sanitária no lugar, o que, na minha concepção, é arriscado, porque se uma gotinha disso cair numa roupa colorida, ela desbota e você perde a peça. Na primeira lavagem, o que é que o Pablo faz? Despeja meio litro de quiboa numa trouxa de roupa e ainda mete sabão em pó. Resultado? Ficou parecendo roupa de circo. Camisa branca ficou rosa, camisa rosa ficou branca e foi uma calamidade. Também tem roupa que tem que lavar à mão e roupa que não pode secar ao sol.
Uma vez entrei na área de serviço da casa do Pablo e não vi secadora. Então, ia ter que usar o varal mesmo. No dia que estive lá, as roupas estavam no varal, mas nenhuma tinha prendedor. Resultado? Bateu um vento, derrubou tudo no chão de terra e precisou lavar de novo. Por fim, Pablo resolveu comprar uma secadora para não ter esse problema. Como queria usar as roupas logo, tinha uma festa, aumentou a temperatura o quanto pôde e pimba! As camisetas encolheram e viraram baby look. Agora que a tragédia estava feita, Pablo resolveu entregar os pontos. Procurou uma lavadeira na vizinhança e lhe pagou uma nota preta. Se não podia ter uma mãe de graça, pagaria pelo privilégio. O nosso narrador hoje tem uma história que não é exatamente uma história pessoal. Ele está contando um pouco sobre um amigo, eu acho. Ele não diz exatamente se é um amigo, mas nós supomos que seja um amigo. Um amigo que se chamava Pablo e que morava com a mãe. O Pablo sempre morou com a mãe e a mãe do Pablo idolatrava ele. A mãe do Pablo o idolatrava. E aqui nós já começamos com a primeira palavra, que é idolatrar. E quando uma pessoa idolatra outra, ou quando ela idolatra alguma coisa, isso significa que ela admira excessivamente. Ela admira essa coisa ou essa pessoa como se fosse um deus. Muitas pessoas idolatram o dinheiro. Esse é um exemplo que eu posso dar. Outro exemplo é: eu não sei por que você idolatra esses cantores. Você pensa que eles são muito bons e que são pessoas perfeitas, mas eles são pessoas como você. Eu não sei por que você idolatra essas pessoas. E aí, o narrador explica o que ele queria dizer com isso. Porque dizer que a mãe idolatra o filho, bom, isso acontece bastante. Mas como? Como isso acontecia? E aí o narrador começa a falar. O narrador diz aqui que a mãe dele levava comida para ele, né? O Pablo. Ela procurava roupa encardida e manchada e ainda fazia a manutenção no ferro de passar roupa. Ela era basicamente uma santa. Eu não sei se eu chamaria de santa. Eu diria que ela é um pouco fácil de enganar, porque ela está trabalhando para o filho. Mas aí é um assunto para outro episódio, não para hoje. Hein? E aqui nós temos algumas expressões. A primeira delas é roupa encardida. E quando nós dizemos que algo está encardido, é algo que está muito sujo. E a sujeira já está grudada, ela está colada, e é muito difícil remover essa sujeira. Normalmente a gente pensa em uma coisa branca, ou uma roupa, ou uma superfície, que era branca e ficou com aparência de suja. Isso significa que ela está encardida. E um exemplo que eu posso dar é um exemplo que, na verdade, acontecia na minha adolescência. E aqui um pequeno segredo que eu conto para você. Quando eu era adolescente, eu tinha não exatamente um problema, mas eu costumava suar muito. Ou seja, o meu corpo produzia muito suor. E aquele suor grudava na camisa, e a camisa grudava a sujeira, e toda a camisa branca que eu tinha ficava encardida, a ponto de as pessoas perguntarem se minha camisa era amarela. Elas diziam: essa camisa é amarela?
Eu não, ela só está encardida. Então, foi um problema que aconteceu durante a minha adolescência. A outra palavra que o narrador utilizou aqui foi manchada. E ele falou de roupa manchada. E uma roupa manchada, né, uma coisa manchada, ela tem marca de sujeira e ela é diferente da cor original. Uma roupa branca pode estar manchada de molho de tomate. Então a mancha, né, a marca de sujeira vai ser vermelha. E um exemplo que eu posso dar é: o meu filho estava tomando sopa e não tomou cuidado. Então, caiu sopa na camisa e a camisa ficou toda manchada de sopa. A camisa ficou toda manchada de sopa. A outra coisa que a mãe do narrador, perdão, a mãe do Pablo, aqui, o amigo do narrador faz, é, bom, ela passa a roupa e ainda faz a manutenção no ferro de passar. Daí, aqui nós temos uma coisa muito importante quando se trata de lavar roupas, né? Que é o ferro de passar. E, normalmente, as roupas não saem lisas, perfeitas. Não. Você precisa usar um equipamento, e esse equipamento é o ferro de passar roupa, e você passa o ferro em cima da roupa. A roupa fica lisinha, lisinha, fica muito lisa, com uma aparência boa. Então, é isso que nós fazemos. Depois de lavar a roupa, nós passamos o ferro. Nem todo mundo passa o ferro. Eu, pelo menos, não gosto muito de passar roupa porque leva muito tempo e eu trabalho em casa. Mas se você trabalha fora, é bom passar a roupa para ter uma aparência mais limpa, mais organizada. Só que o narrador disse aqui que a mãe do Pablo era uma santa, ou seja, uma pessoa muito bondosa, uma pessoa muito paciente. Porque realmente, uma mãe que tenha um filho adulto que não contribui, que não ajuda, realmente tem uma paciência muito grande. Então ela é uma santa. E você pode dizer que um homem é um santo também quando ele é muito paciente, é muito bom. Mas o narrador fala que o Pablo fazia ainda uma coisa bem pior. Que ele disse que a mãe do narrador ainda lavava as cuecas freadas que o desgraçado atirava no chão depois de jogar futebol. Aqui nós temos muita coisa. A mãe do Pablo era uma santa porque ela também lavava as cuecas freadas que o desgraçado do Pablo atirava no chão. E aqui nós temos 3 palavras, uma delas um pouco nojenta, um pouco, sabe? Que é falar de uma freada. Ai, meu Deus. E eu pensando que eu ia ensinar gramática, nossa, vamos falar de coisas avançadas e evoluídas. Olha eu aqui falando de cueca freada. Bom, a cueca é a roupa de baixo masculina. A roupa de baixo feminina é a calcinha. E, bom, a freada, originalmente, é quando um carro vem muito rápido, um veículo vem muito rápido, e ele para bruscamente. Aí ele vai fazer aquele barulho, né? E quando ele faz aquele barulho, ele deixa uma marca no chão. Essa, essa marca é a freada. Ai, meu Deus. Então você imagina que na cueca tem a marca de uma freada de um carro. Só que ela não foi feita com carro, ela foi feita com, com fezes. Então, uma cueca freada é isso. E é uma palavra muito informal, tá? Um termo muito informal. E eu não vou mais falar sobre isso.
Se vocês quiserem pesquisar, eu não sugiro isso, mas pode procurar no Google cueca freada e aí vocês vão confirmar visualmente o que eu acabei de descrever em palavras. E lá no guia de aprendizagem não temos uma imagem para isso, eu não vou colocar, mas nós temos links para que você possa dar uma olhada. Né? Bom, a outra palavra que o narrador utilizou aqui foi o desgraçado, que foi o termo que ele utilizou para falar sobre o Pablo. E, originalmente, o desgraçado é uma pessoa que causa infelicidade, uma pessoa que causa tristeza às outras pessoas por causa das suas ações. Essa pessoa tem um comportamento ruim, então é um desgraçado ou uma desgraçada. Mas também é uma forma de insultar uma pessoa. E aqui é como o Pablo está, aliás, o narrador está se referindo ao Pablo. Ele tem alguma raiva do Pablo, algum tipo de atitude negativa, e ele diz o desgraçado, para dizer o Pablo. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre isso. Né? E a outra palavra que o narrador utilizou foi atirar. E atirar significa, aqui, o mesmo que jogar, normalmente com muita força e sem cuidado nenhum. Por exemplo, depois de marcar o gol, o jogador tirou a camisa e atirou ela para o público. Depois de marcar o gol, o jogador tirou a camisa e atirou ela para o público. E às vezes acontece, os jogadores comemoram o gol que eles fazem jogando a camisa, atirando a camisa para o público. Bom, isso foi o que o narrador explicou sobre o Pablo inicialmente. Mas a situação mudou, porque um dia a mãe do Pablo deu a volta por cima. Um dia a mãe do Pablo deu a volta por cima. Ou seja, ela saiu das dificuldades. Ela superou as dificuldades que tinha anteriormente. Muito provavelmente, morar com o Pablo era uma dificuldade, né? E a expressão utilizada aqui foi dar a volta por cima. E quando você dá a volta por cima, isso significa que você supera uma dificuldade ou uma situação difícil. Você volta a estar em uma boa situação depois de estar numa situação ruim. Por exemplo, o Fernando se acidentou muito feio de carro. Ele precisou ficar muito tempo fazendo tratamento, a saúde dele ficou muito ruim, mas ele continuou no tratamento, deu a volta por cima, se recuperou e hoje ensina os jovens a dirigir com segurança. Depois do acidente, o Fernando deu a volta por cima e agora está ensinando os jovens a dirigir com cuidado. Bom, e no caso da mãe do Pablo, dar a volta por cima aqui significou um novo casamento. Muito provavelmente ela era divorciada ou viúva e ela se casou, mais uma vez, mas agora com um viúvo tarimbado, que sentiu o cheiro de vagabundagem de longe. Ela se casou com um viúvo tarimbado, que sentiu o cheiro de vagabundagem de longe. Temos duas boas expressões aqui. A primeira delas é tarimbado. E uma pessoa tarimbada é uma pessoa experiente. Um profissional tarimbado, então, é um profissional experiente. E um exemplo que eu posso dar é: por ser um escritor tarimbado, o Paulo escreveu muitos livros de sucesso. E hoje, se ele quiser escrever outro, ele consegue. Por quê?
porque ele é um profissional tarimbado. E no caso do viúvo, novo marido da mãe do Pablo, ele é tarimbado porque muito provavelmente ele teve filhos ou conhece jovens que têm uma atitude parecida com a do Pablo. Ele sentiu o cheiro de vagabundagem de longe. E a vagabundagem aqui é um termo pejorativo, ou seja, é negativo. Normalmente nós não podemos utilizar isso com pessoas que nós não conhecemos. E a vagabundagem é a atitude de alguém que não toma conta, que não assume as próprias responsabilidades, ou uma pessoa que não gosta de trabalhar. Muito provavelmente, o viúvo pensou que o Pablo estava se aproveitando da própria mãe. O Pablo estava usando a mãe como empregada. E aí ele sentiu o cheiro de vagabundagem. Muito provavelmente, o viúvo falou com a esposa agora, né? Vamos chamar ele agora de esposo, e disse: seu filho está precisando sair de casa. E o Pablo não gostou nada disso. Na verdade, o Pablo ficou atormentado. O Pablo ficou atormentado. E quando alguém fica atormentado, ou fica atormentada, essa pessoa sofre, ela tem um sofrimento que pode ser emocional ou físico muito grande. Essa pessoa muito provavelmente está muitíssimo preocupada. E um exemplo que eu posso dar é: o Marcelo vendeu a casa porque estava atormentado pelos bancos e pelas dívidas. Ele vendeu a casa para pagar todas as dívidas, porque ele estava atormentado por essas dívidas. E o Pablo ficou atormentado porque provavelmente ele percebeu que agora o novo marido da mãe ia tomar o lugar dele. Ele ia ficar no lugar do Pablo. E o Pablo: não, não pode ser. E para tentar resolver a própria situação, o que é que o Pablo fez? Ele arranjou treta com o padrasto. Ele arranjou treta com o marido da mãe dele e a mãe dele se sentiu coagida a escolher e ela acabou escolhendo o marido e expulsou o filho de casa. Aqui nós temos várias expressões interessantes. A primeira delas é treta. E a treta é uma expressão informal que significa conflito, briga. Por exemplo, alguém fez um comentário durante a reunião e causou a maior treta entre o chefe e os empregados. Alguém fez um comentário durante a reunião e causou uma treta enorme entre o chefe e os empregados. Agora, todo mundo na empresa está muito irritado com a situação. E as tretas podem ser tanto pequenas assim, dentro de uma empresa, em um grupo, como podem também ser tretas entre países ou nações diferentes, culturas também. Aqui no Brasil, eu acho que você já deve ter ouvido falar, se não tiver ouvido falar, está ouvindo agora comigo, porque muitas pessoas dizem que os portugueses e os brasileiros têm uma treta. Tem uma treta entre nós. Em outro episódio eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas guarde isso na sua mente, para o significado de treta. A outra expressão que o narrador utilizou aqui foi que a mãe do Pablo ficou coagida. E quando alguém é coagido, alguém fica coagido, isso significa que essa pessoa sofre pressão, ela sofre algum tipo de forçação para ela fazer alguma coisa. Uma pessoa pode ser coagida por meio de ameaças, tipo,
Ou você escolhe, ou ela pode ser coagida por sentimentos. No caso do Pablo, ele pode ter dito: Ô mãe, a senhora vai ficar com ele? Eu sou seu filho, mãe, a senhora não pode ficar com ele. E a mãe do Pablo ficou sendo coagida, né? Ela foi coagida e tomou uma decisão. E como ela foi coagida, ela decidiu expulsar o filho de casa. Ela expulsou o Pablo de casa. E expulsar significa forçar alguém a sair de um lugar, a deixar esse lugar. Pode ser uma coisa mais específica. No caso da mãe do Pablo, ela disse: vá embora. E o Pablo foi. Ou seja, ela expulsou o Pablo. Como também pode ser uma coisa mais ampla, como quando alguém sai de um grupo ou de uma comunidade. E aqui observe que esse verbo é especial. Quando eu digo que alguém sofreu uma expulsão, eu digo que essa pessoa foi expulsa ou expulso, se masculino, de algum lugar. Então, eu fui expulso da escola porque eu tinha me comportado muito mal. A escola me expulsou por causa do meu comportamento. E aí, no caso do Pablo aqui, ele foi expulso por uma razão muito específica. A mãe do Pablo já era idosa e queria aproveitar o seu tempo de vida, né, o resto de vida que ela tinha. E ela diz aqui que estava mais perto de bater as botas do que o Pablo. E a expressão bater as botas é muito informal. Ela é o que nós chamamos de eufemismo, ou seja, é uma maneira bonita de falar sobre algo às vezes feio. E quando alguém bate as botas, isso significa que alguém morre. E aqui um exemplo que eu vou dar é um exemplo muito informal. Todo mundo pensava que aquele político ia sobreviver. Ele ficou durante muito tempo no hospital depois do acidente, mas acabou que ele bateu as botas. Mesmo tendo ficado tanto tempo no hospital depois do acidente, aquele político bateu as botas. Ou seja, ele morreu. E aí, depois disso, o Pablo foi obrigado a morar sozinho. E as coisas não saíram muito bem. A primeira coisa aqui é que o Pablo tinha que lavar as próprias roupas, né? E o narrador começa a falar um pouco sobre as coisas que ele acredita serem do conhecimento geral, de que todo mundo sabe disso. Ele fala, por exemplo, que é necessário usar amaciante se você quiser deixar a roupa cheirosa e macia. É necessário usar amaciante se quiser deixar a roupa cheirosa e macia. E aqui nós temos 3 boas palavras. A primeira delas é o amaciante. E o amaciante é um produto químico, normalmente com um cheiro muito bom, que deixa as roupas mais suaves e com um toque mais agradável. Eu geralmente, quando eu lavo roupas, eu coloco o amaciante. Assim fica um perfume, geralmente um perfume muito suave, muito bom. E também fica muito fofa, né? A outra palavra que o narrador utilizou foi cheiroso ou cheirosa. E uma coisa cheirosa é sempre uma coisa que tem cheiro agradável. Então, eu posso dizer, por exemplo, a minha avó sempre gostava de andar cheirosa. Ela dizia que os perfumes deixavam ela de bom humor. A minha avó sempre andava cheirosa. Ela dizia que os perfumes deixavam ela de bom humor. E isso é verdade. Minha avózinha, que já não está mais entre nós,
gostava muito de andar cheirosa. Ela podia estar com uma roupa feia, mas tinha que estar muito cheirosa. E a outra palavra que o narrador utilizou aqui foi macio. E uma coisa macia é uma coisa suave ao toque. Quando você toca, é muito macio. Eu posso dizer, por exemplo, que o pelo da minha cadela, ou seja, da minha cachorrinha, é muito macio. Mas o pelo dela é macio porque nós utilizamos produtos específicos. Ah, e também tem alguns produtos que nós passamos na pele que a nossa pele fica macia. Alguns cremes, né? Alguns cosméticos. E então, o narrador continua aqui falando. Ele diz que é necessário separar a roupa branca da roupa colorida antes de colocar na máquina de lavar. E a máquina de lavar é a máquina que nós usamos para lavar a roupa. E essa é uma constante, tá, gente? Caso você não saiba o nome de uma máquina específica, tente dizer máquina de blá blá blá. Então, nós temos máquina de lavar, máquina de fotocopiar, máquina de datilografar, a antiga máquina de escrever, máquina de desumidificar. Temos máquinas de tudo. Bom, e o narrador ainda diz que é possível tirar mancha pesada, ou seja, aquelas manchas mais fortes, com alvejante, porque o alvejante é o melhor aliado para remover essas manchas. E aqui eu tenho duas coisas para dizer. Primeiro, aqui no Brasil, eu não sei como é no país onde você mora, mas as pessoas gostam de manter as roupas brancas bem branquinhas. E às vezes é necessário utilizar alguns produtos específicos para deixar a roupa branca. No caso, esse produto é o alvejante. E o alvejante é um produto à base de água oxigenada, ou seja, tem um produto químico específico que remove aquela sujeira mais encardida e deixa a roupa mais branca. Algumas pessoas usam alvejante mesmo, outras usam água sanitária. A água sanitária tem cloro, tem um produto lá. E é um pouco diferente. É uma questão técnica que eu estou falando para você, mas se você quiser deixar a sua roupa branca, use alvejante, porque alvejante é o melhor aliado. E aliado é alguém ou alguma coisa que ajuda você a alcançar um objetivo. No caso do alvejante, ele ajuda você a deixar a roupa mais branca, porque é o que você quer. Eu posso também dar um outro exemplo. As fibras são muito importantes na dieta, porque elas são a principal aliada na perda de peso. As fibras são a principal aliada na perda de peso. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre essa palavra, porque ela é muito boazinha mesmo de usar. E o narrador fala aqui que, bom, não é muito bom usar água sanitária no lugar de alvejante. E isso realmente eu aprendi na prática. Porque a água sanitária tem um cheiro diferente e ela não pode ser misturada com sabão em pó. Jamais. Ela destrói a sua roupa, basicamente. E para apresentar a própria opinião, o narrador fala, na minha concepção, na minha concepção. E essa é uma outra maneira, um pouco mais formal, de dizer na minha opinião. Olha, na minha concepção, é melhor fazer exercícios todos os dias se quiser se manter saudável. Na minha concepção, fazer exercícios todos os dias é o melhor aliado para se manter saudável. Ah, mas uma coisa que com certeza sempre acontece, seja com o alvejante, seja com a água sanitária, é que esses produtos
estragam, eles destroem a sua roupa colorida. A roupa que era colorida, ela perde a cor. Ela fica branca ou com uma tonalidade mais clara. O vermelho, vermelho, fica rosa clarinho. O verde escuro fica bem clarinho também. E não é muito bom usar uma roupa com duas cores, né? Não se originalmente a roupa não tivesse duas cores. Essa perda de cor se chama desbotar. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre essa palavra que nós já trabalhamos em outros episódios aqui. Mas o principal a se saber daqui é que o Pablo não é muito inteligente, porque a primeira coisa que ele faz é ele mistura roupas brancas e coloridas e despeja meio litro de quiboa numa trouxa de roupas. Ele despeja meio litro de quiboa numa trouxa de roupas e ainda mete sabão em pó. E aqui nós temos três expressões muito boas. A primeira delas é despejar. E despejar aqui significa derramar. Você pega um líquido que está em um recipiente e blá, 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 derrama esse líquido. Você despeja esse líquido. Você pode despejar de um recipiente ao outro, por exemplo, despejar café dentro da xícara, ou você pode despejar para jogar fora, tipo, despejar a água suja no chão. No caso do narrador, ele blá, 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 despejou quiboa. E a Quiboa é uma das marcas de água sanitária mais famosas aqui do Brasil. Algumas pessoas usam o nome da marca no lugar do produto. Então, se você for ao supermercado aqui no Brasil e quiser comprar Quiboa, talvez você compre uma Quiboa de outra marca. Tem outras marcas de água sanitária. Lá no guia de aprendizagem tem umas notas sobre esse fenômeno, porque no Brasil é muito comum. E onde ele despejou essa Quiboa? Bom, ele despejou essa água sanitária numa trouxa de roupa. E a trouxa de roupa aqui é um monte de roupas, né, um conjunto de roupas sujas que estão agrupadas, ou seja, elas estão em um mesmo grupo. E normalmente tem uma peça de roupa maior envolvendo essas roupas sujas. Normalmente, quando eu lavava roupas assim, eu preparava a trouxa assim. Eu pegava camisa, calça, cueca e colocava em cima de um lençol, desses que fica na cama, né, o cobertor. E aí eu pegava o cobertor e fechava. Quando eu fechava o cobertor, estava formada a minha trouxa. E trouxa tem outros significados que estão lá no guia de aprendizagem, tá? Se você não os conhecer, dê uma olhada lá. E o que aconteceu com essa trouxa de roupas aqui que o Pablo despejou meio litro de água sanitária em cima? Bom, ficou parecendo roupa de circo. O que era de uma cor ficou de outra cor e foi uma calamidade. Bom, aqui obviamente o narrador está exagerando, porque uma calamidade é uma situação em que há muito sofrimento, ou um desastre, um evento catastrófico. Por exemplo, as chuvas intensas no mês de janeiro deixaram a cidade em situação de calamidade. As chuvas intensas no mês de janeiro deixaram a cidade em situação de calamidade. E, infelizmente, em muitas partes do Brasil, aqui em Salvador também, quando a época de chuva começa, né, começa a chover muito, tem muitas moradias que estão em lugares inapropriados. E aí tem várias razões para isso. Mas o que acontece é, quase sempre tem alguma calamidade. As casas caem, as pessoas morrem, realmente é triste. E é para isso que a gente usa calamidade.
Mas, aqui no caso do monólogo, a calamidade é uma situação catastrófica, mas não tanto. Hum? Foi um exagero do narrador. Daí o narrador continua falando sobre outras coisas que temos de prestar atenção quando lavamos roupas. E uma vez ele foi à casa do Pablo, entrou na área de serviço e não viu nenhuma secadora. Então isso significava que o Pablo deveria pendurar as roupas num varal no lado de fora da casa. E para pendurar as roupas, tem que usar prendedor. Aí talvez agora você diga: Eli, pelo amor de Deus, você está indo muito rápido. Calma lá, vamos voltar para o vocabulário. Porque primeiro, o narrador fala sobre a área de serviço da casa do Pablo. E a área de serviço é um espaço que fica na casa ou no apartamento de alguém, que é onde nós guardamos os produtos de limpeza, onde nós lavamos as roupas e, muito provavelmente, na área de serviço também, nós secamos as roupas. Quem tem uma máquina de secar roupa ou uma secadora, normalmente coloca na área de serviço. Quem não tem máquina de secar ou secadora, tem um varal. E normalmente o varal é um cordão, ou seja, uma pequena corda, né, fininha, que fica em uma parede para outra, né, de uma parede para outra, e nela você vai colocando as roupas molhadas para secar. Mas muitas pessoas moram em apartamento. E em apartamento é difícil ter esse tipo de varal. Então nós também temos um varal de chão, que é uma estrutura de ferro, geralmente em formato de X, como a letra X, e que tem umas grades, onde você pode colocar a roupa também. Aqui na minha casa, por exemplo, eu tenho um varal de chão, que é um varal de apartamento. Mas na casa da minha mãe tem um varal, ou na verdade vários varais normais. E para você pendurar a roupa no varal e a roupa ficar firme, né, não cair, não sair voando por aí, você precisa utilizar um prendedor. E esse prendedor é um objeto pequeno, normalmente de madeira ou de plástico, né, que é usado para fixar as roupas no varal. Aqui na Bahia nós chamamos de prendedor, mas lá no Ceará o nome é diferente. Lá no Ceará a gente chama de pregador. Mas no Brasil todo, se você for comprar esse produto, é um prendedor. E no caso, o narrador visitou o Pablo, viu que todas as roupas estavam no varal, do lado de fora, sem prendedor. Aí não tinha outro resultado. Bateu um vento forte, o vento soprou e pim, as roupas todas caíram no chão. E era um chão de terra, então precisou lavar tudo de novo. E aqui nós temos uma boa palavra que é sempre bom repetir. Derrubar. E quando você derruba alguma coisa, você faz essa coisa cair, e às vezes pode ser por acidente, como por exemplo, eu estava caminhando pela sala e não percebi o vaso de flores. Bati o meu braço no vaso de flores e derrubei o vaso. O vaso caiu no chão e crack, quebrou. Eu derrubei o vaso por acidente. E também pode ser porque você quer derrubar. Por exemplo, eu estava conversando com o meu namorado e ele estava em cima da bicicleta. Ele falou muitas bobagens sobre os meus amigos e ele disse que eu não podia mais ver os meus amigos. Eu fiquei com muita raiva e pá, derrubei o meu namorado da bicicleta. Ele caiu no chão e ficou todo machucado. Eu derrubei o meu namorado porque fiquei com raiva. Eu derrubei ele da bicicleta. Bom, o vento derrubou as roupas, teve de lavar tudo de novo, e aí fica difícil, né? Porque se você lava de novo, precisa esperar secar.
E aí o que aconteceu? O Pablo viu que isso acontecia com certa frequência, né, as roupas caírem, porque muito provavelmente ele não se lembrava de comprar ou de usar prendedores e comprou uma secadora. Só que aí o que aconteceu? Ele queria ficar com as roupas logo, porque ele tinha uma festa. E aí ele aumentou e aumentou a temperatura da secadora e ficou muito quente. E pimba! As roupas encolheram, ou seja, elas ficaram pequenininhas, e as camisetas se transformaram em baby look. Bom, aqui temos duas expressões. A primeira delas é pimba. E esse pimba geralmente é falado com essa entonação, tá? Eu falo pimba também, mas pimba é a maneira como normalmente nós dizemos. E é uma interjeição que a gente usa para indicar que alguma coisa acontece de surpresa e é uma coisa negativa, geralmente. Eu posso dizer, por exemplo, a minha bicicleta estava um pouco velha. Eu vinha andando nela e eu escutei um barulho estranho e pimba! A bicicleta se desmontou, eu caí no chão. Eu vinha andando na minha bicicleta, eu escutei um barulho estranho e pimba! A bicicleta se desmontou e eu caí no chão. E um outro exemplo que eu posso dar é um que, infelizmente, é uma surpresa, que eu sempre sei que acontece. Ah, começou a chover muito forte de manhã e pimba! Desapareceu a internet. Fiquei completamente sem internet por causa da chuva. E esse pimba indica que, eu não esperava que ia ficar sem internet, e 2, ficar sem internet é algo negativo para mim. Lá no guia de aprendizagem eu tenho mais notas sobre isso. Ah, e aqui o narrador disse que as roupas encolheram por causa do calor e elas viraram baby look. E uma roupa baby look, uma camisa ou uma camiseta baby look, é uma camiseta com um corte mais ajustado. Ela fica muito grudada no corpo, e ela é menor em comparação com uma roupa tradicional. Eu vejo muitos homens que usam roupas curtas quando vão para a academia e muitas mulheres que usam roupas curtas, especialmente camisetas, né, curtas, quando estão saindo por aí. Então são camisas baby look. Bom, depois que aconteceu tudo isso, de perder as roupas por causa do alvejante, de perder mais roupas por causa da secadora, o Pablo resolveu entregar os pontos. Ou seja, ele desistiu, ele entregou os pontos. E quando você entrega os pontos, você desiste. Por exemplo, existe um brinquedo chamado cubo mágico. Nesse cubo tem cores diferentes. Cada lado tem uma cor diferente. O que você precisa fazer é mexer o cubo até que todas as cores estejam todas no mesmo lado. Aí eu tentei mexer aquele negócio por várias horas, até que eu entreguei os pontos e disse, não, eu não quero mais tentar montar esse cubo. Não, não quero. Coisa chata. Eu entreguei os pontos, depois de várias horas, tentando montar o cubo. E no caso do narrador, ele entregou os pontos. Né? Ele disse, não vou tentar mais lavar roupas, eu desisto. E procurou uma lavadeira e pagou uma nota preta para ela. Ele procurou uma lavadeira e pagou uma nota preta para ela. E aqui nós temos duas coisas interessantes. A primeira é a lavadeira. Lá no guia de aprendizagem, na seção para ir mais longe, você vai ver informações sobre as lavadeiras aqui do Brasil, que era uma profissão muito comum, pelo menos quando eu era criança, na minha cidade, e que ainda existe em alguns lugares, mas é uma figura histórica aqui do Brasil. E a segunda expressão é a nota preta. E normalmente nós dizemos uma nota preta, não dizemos a, mas uma nota preta, e é um valor muito, muito grande. Às vezes nós dizemos também uma nota,
mas pode ser uma nota ou uma nota preta. Por exemplo, eu não acredito que esse computador parou de funcionar. Ele me custou uma nota preta e parou de funcionar em menos de uma semana. Não acredito. Esse computador me custou uma nota. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas e observações sobre essa expressão e outras expressões que utilizam a palavra preta, porque tem algumas coisas que você precisa prestar atenção. E no final tem uma frase que revela bem como é que o Pablo talvez enxergasse a própria mãe. Que se ele não pudesse ter uma mãe de graça, ele pagaria pelo privilégio. Eu acho essa frase um pouco polêmica, então caso você tenha alguma opinião sobre isso, por favor, me diga. Porque agora nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. O Pablo sempre morou com a mãe e ela idolatrava aquele cara. Fazia tudo para ele. Levava comidinha onde ele tivesse, entrava no quarto dele para procurar roupa encardida e manchada para lavar, passava a roupa e ainda fazia manutenção do ferro de passar. Aquela mulher era uma santa. Imagina que até mesmo as cuecas freadas que o desgraçado atirava no chão depois de voltar do futebol, ela lavava. Nem para colocar as roupas no cesto. Até que um dia a mãe do Pablo deu a volta por cima. Ela se casou de novo, dessa vez com um viúvo tarimbado, que sentiu o cheiro de vagabundagem de longe. Pablo ficou atormentado. Arranjou treta com o padrasto e, coagida a escolher, a mãe resolveu expulsar o filho. Afinal, ele tinha 30 anos, ela 70. Ela estava mais perto de bater as botas do que ele. E tinha que aproveitar o tempo que lhe restava. Pablo teve de se virar sozinho. E não deu muito certo. Veja só, todo mundo sabe que, para a roupa ficar cheirosa e macia, tem que usar amaciante. Antes de colocar a roupa na máquina de lavar, tem que separar a roupa colorida da branca. E para tirar mancha pesada de roupa branca, o alvejante é o melhor aliado. Tem gente que usa água sanitária no lugar, o que na minha concepção é arriscado, porque se uma gotinha disso cair na roupa colorida, ela desbota e você perde a peça. Na primeira lavagem, o que é que o Pablo faz? Despeja meio litro de quiboa numa trouxa de roupa e ainda mete sabão em pó. Resultado? Ficou parecendo uma roupa de circo. Camisa branca ficou rosa, camisa rosa ficou branca e foi uma calamidade. Também tem roupa que tem que lavar à mão e roupa que não pode secar ao sol. Uma vez entrei na área de serviço da casa do Pablo e não vi secadora. Então, ia ter que usar o varal mesmo. No dia que estive lá, as roupas estavam no varal, mas nenhuma tinha prendedor. Resultado? Bateu um vento, derrubou tudo no chão de terra e precisou lavar de novo. Por fim, Pablo resolveu comprar uma secadora para não ter esse problema. Como queria usar as roupas logo, tinha uma festa, aumentou a temperatura quanto pôde e pimba! As camisetas encolheram e viraram baby look. Agora que a tragédia estava feita, Pablo resolveu entregar os pontos. Procurou uma lavadeira na vizinhança e lhe pagou uma nota preta. Se não podia ter uma mãe de graça, pagaria pelo privilégio. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.